Olá, tudo bem? É muito bom ter você por aqui. Não esqueça de clicar, curtir e compartilhar esse vídeo. E caso seja novo, faça também sua inscrição. Sua opinião é sempre importante. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum sobre dois termos que permeiam as nossas organizações. O primeiro deles, departamento de vendas, e também departamento comercial. E aí eu pergunto, qual desses dois termos a sua organização usa? Ou usa algum outro nome, alguma outra nomenclatura? Deixe aqui nos comentários. Porém, antes de colocar a opinião da nossa equipe de consultores, eu queria fazer algumas perguntas e saber se isso acontece em nossa organização, se você sente essa dor. Primeira pergunta: mesmo quando você investe em propagandas, oferece descontos, brindes, prazos de pagamento, as vendas não crescem como você imaginava? Já passou por isso? E, mesmo quando as vendas crescem, você sente que o lucro não aparece? Você passa por uma dessas duas situações ou por alguma outra situação? Comente aqui embaixo. E aí aonde pode estar o problema? O que pode estar acontecendo que seja investindo em propagandas sem ter aumento das vendas ou aumentando as vendas sem ter retorno no lucro? Aonde pode estar o seu problema? Ao longo destas 2 décadas de consultoria, assessoria e treinamentos, implementando soluções em clientes, a nossa equipe identificou que o problema está na abordagem. Coloca aqui na tela, Matheus. Por que na abordagem? Por quê? Você lembra das duas palavrinhas que nós acabamos de citar? Departamento de vendas versus departamento comercial? E a grande ideia é que na nossa observação, nesses processos de soluções aos clientes, muitas vezes, quando se usa departamento de vendas, se está muito focado no ato de vender, lá no final do processo, sem uma preocupação da análise de mercado, definição de público-alvo, análise da concorrência, porque a energia, o foco está lá na venda. E que algumas organizações, quando usam departamento comercial, estão focadas basicamente no relacionamento com o cliente, esquecendo de inovar nas vendas, fazendo sempre a mesma abordagem, vendendo sempre igual para todo mundo. O que nós pensamos que é o ideal, o que nós identificamos e implementamos com sucesso em várias organizações é um processo comercial. Acompanhe aqui embaixo, processo comercial. Mas, afinal, o que é um processo comercial? O processo comercial nada mais é do que a junção de estratégia, comunicação e negociação. Novamente, processo comercial é a junção de estratégia, comunicação e negociação. Vamos ver um por um aqui? Primeiro, estratégia. Dentro da estratégia está o que fazer, análise de mercado, mapeamento de concorrentes, definição de mix de produtos e serviços, público-alvo, persona, é o planejamento em geral, definindo-se assim para quem vender. Grave isso, estratégia para quem vender. O segundo componente do processo comercial é a comunicação. O que diz respeito à comunicação? Como se comunicar com seu público, adaptação de argumentos de venda ao processo decisório. Nós sabemos que um processo de vendas, ora você fala com um influenciador, com um decisor, com um cliente ou com um usuário. Será que você está se comunicando de maneira correta com cada um destes atores ou agentes do processo decisório? Ou se comunica igual com todo mundo? Dentro ainda da comunicação nós temos ajuste da linguagem ao perfil da pessoa barra cliente. Existem pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas, auditivas digitais. Será que ao usar verbos auditivos para pessoas visuais, você está chamando a atenção do cliente? Quantas vezes o cliente chega para você falando, eu ouvi falar de um produto, me disseram que... Ele está claramente dizendo que é um cliente auditivo e você tem que acompanhar o tom de voz desse, o famoso rapport, e usando também verbos no auditivo. Parabéns, o senhor ouviu corretamente. Me deixe falar para que o senhor entenda. Você está mandando a mensagem que irá falar, mas que lá na programação neurolinguística dele ele vai escutar o que você tem a falar. O terceiro componente do processo comercial é negociação. O que é negociação? Adequar o estilo de negociação com a comunicação, que é o perfil do cliente
e os atores do processo decisório e, claro, com a estratégia para quem vender. E aí você deve estar se perguntando, qual é o erro na minha organização? Vamos colocar aqui quais seriam os 3 principais erros que podem estar acontecendo aí na sua organização. Primeiro, você está tentando vender um produto para quem não está interessado. Portanto, é um erro de estratégia. Essa história que um bom vendedor vende qualquer coisa é uma falácia. Um produto que alguém não quer comprar, que não tem renda, que não existe crédito disponível, ele não vai comprar. Então esse é o primeiro erro, erro na estratégia, tentar vender algo para alguém que não está interessado. O segundo grande erro é se comunicar igual para com todas as pessoas, sem identificar se é um influenciador, se é um decisor, se é um cliente, e também não identificando o perfil dessa pessoa, se é visual, auditivo, sinestésico, auditivo, digital. Isso é, portanto, um erro na comunicação. Terceiro grande erro é não adaptar o estilo de negociação com as diferentes personalidades das pessoas. Tem pessoas que primeiro escutam, depois pedem desconto. Tem pessoas que começam aí fazendo a barganha para depois escutar. Como que você vai fazer uma negociação eficaz sem entender anteriormente o perfil desse integrante do processo decisório e sem o perfil dessa pessoa? Então isso é um erro na negociação. De maneira geral, um processo comercial deve ser capaz de, primeiro, definir, com base em estudos de mercado, com público, análise de concorrência, elaborar uma estratégia, ou seja, para quem vender. Isso irá ajudar na prospecção de clientes, na assertividade das atividades, como, por exemplo, funil de vendas, abordagem, sondagem. A segunda grande questão que um processo comercial deve ser capaz de proporcionar é adaptar argumentos de vendas. Adaptar argumentos de vendas ao processo decisório, ao agente do processo decisório, influenciador, decisor, e, claro, ajustar a linguagem a quem está comprando, que é sinestésico, auditivo, digital, visual, customizando a comunicação. Isso será essencial para definir planos de ação, métricas, indicadores. Afinal, vender para diferentes clientes não é a mesma coisa. Terceira grande questão que um processo comercial deve proporcionar é adequar estratégias de negociação com cada ator do processo decisório e perfil de pessoa. Como que cada agente, influenciador, decisor, cliente, como que cada pessoa, auditivo, sinestésico, visual, como que cada um gosta de negociar e, claro, como abordar tudo isso. Isso será essencial para a satisfação e a retenção do cliente. E aí, fez sentido para você? Você conseguiu perceber que ao focar apenas nas vendas, sem uma boa estratégia anterior, ou ao tentar vender se comunicando e negociando igualmente com todo mundo, o processo tende a dar errado? Não esqueça de clicar, curtir e compartilhar esse vídeo. E caso seja novo, faça também sua inscrição. Deixe um comentário dizendo qual foi o seu ganho de aprendizagem com esse vídeo. Deixe uma sugestão de tema, uma dúvida. Afinal, sua opinião é sempre importante. Não esqueça de acompanhar as nossas postagens. Até a próxima.